Voltamos, Brasil. Olha só agora, vamos esclarecer dúvidas aí, planos de saúde, hein? Eu sei que tá dando um bafafá ultimamente, né? Todo mundo questionando. A gente paga um plano de saúde, né? Super caro e depois fica na dúvida, né? Exatamente, se a gente vai conseguir fazer as cirurgias, o que tá acontecendo. É tanta coisa que cria, gente. Olha só, juntas médicas vai contar pra gente aqui a doutora como forma de suposta proteção a planos de saúde. A advogada de saúde, a doutora Juliana Aparo, vai explicar um pouquinho. Vou falar um pouquinho sobre você, tá, querida? As juntas médicas consideradas uma proteção aos planos de saúde atuam como mediadoras nas disputas, hein, gente? Entre segurados e mediadoras, né? E as operadoras. Contudo, surgem preocupações quanto à transparência, tá? Imparcialidade. Para obter esclarecimento sobre o assunto, a gente vai falar exatamente isso com a doutora Juliana Aparo. Como funcionam as juntas médicas em relação a planos de saúde nos dias de hoje, doutora? Bem-vinda, viu? Obrigada, boa tarde a todos. A junta médica atualmente, só para introduzir rapidamente. Olha, não precisa olhar para ele, não pode ficar tranquila ele assim. A junta médica, só para fazer uma introdução rápida, né? Ela surgiu em 2017 através de uma resolução normativa da ANS, a 424, que trouxe a junta médica para tentar dirimir as divergências entre o médico assistente, que é o médico do paciente que está indicando o procedimento, e a operadora, justamente para tentar ser o imparcial que vai falar o que deve ser feito ou não, tá? O que acontece atualmente? Eles estão utilizando, a operadora infelizmente acaba utilizando essas juntas médicas para validar o que os auditores da própria operadora falam em relação ao procedimento. E a maioria das vezes é negando o procedimento, que ele não deve ser realizado de forma alguma. Mas e aí? Se você confia no seu médico, se você paga um plano de saúde, você não tem esse direito? Não está infringindo o nosso direito de escolha? Com certeza está infringindo a lei, está infringindo a Constituição Federal, está infringindo todos os direitos do paciente, do beneficiário, que ele tem o seu direito resguardado, os princípios fundamentais, o princípio da dignidade da pessoa humana, o direito à saúde, o direito à vida e principalmente o princípio da autonomia do médico, porque se o médico está indicando o procedimento, como que o outro médico vai contestar ou modificar ou vetar? O próprio Código de Ética Médica fala que não pode, é vedado ao auditor ou perito vetar, contestar ou modificar como que eu posso falar? O que o outro médico indicou, entendeu? Salvo quando é urgência, emergência ou se iminente perigo de vida para o paciente. Como não é o caso, eles acabam fazendo, infelizmente, eles acabam passando por cima de tudo isso e vetam, eles modificam, eles utilizam a junta médica justamente para vetar em prol deles. É uma junta médica deles. Isso, por exemplo, está acontecendo muito, que eu já ouvi falar de amigo meu falando que está tentando levar o filho para fazer o médico e quando chega lá, o médico dá esse guia e quando chega lá não está cadastrado. O plano dá a guia, né? Quando chega lá não está cadastrado. E aí? Sim, aí tem que entrar em contato com o plano, uma ouvidoria, abrir um protocolo, entrar em contato com a ANS, fazer uma reclamação, porque não pode. Se ele indicou, se o próprio convênio indicou... Ele, nesse caso, fez já essa situação que você está falando e ninguém fez nada. Onde deve recorrer agora? Aí, infelizmente, o último recurso é a judicialização. É entrar com um processo judicial, um pedido de uma tutela de urgência para que isso seja realizado quanto antes, seja visto quanto antes, para que consiga o atendimento que é necessário e que é direito, né, que está resguardado. E quais são os direitos do segurado durante uma junta médica, então? Durante uma junta médica, o principal direito é que essa junta seja imparcial. É um dos principais. E resguardar todos os direitos do paciente e do próprio médico assistente, que é: o paciente tem direito à saúde, direito à vida, direito a ter um atendimento digno e a autonomia do médico, né? Do médico assistente que está indicando o procedimento. Isso tudo tem que ser resguardado. Tudo para água abaixo, né? Na verdade. Sim, infelizmente, Nani, o que acontece? Os convênios, eles contratam os médicos para a junta médica porque eles que têm que pagar pela resolução. Quem paga o médico, que é o desempatador, que faz a junta, é a própria operadora. O paciente não pode arcar com esses custos. Infelizmente, a operadora acaba utilizando disso para poder colocar os próprios auditores. Uma vantagem é colocar os que eles querem, né? E eles colocam sempre os mesmos grupos ou contratam uma empresa terceirizada que ela é especializada nisso, que ela presta todos os serviços para vários outros convênios e sempre a mesma empresa. E a negativa sempre é a mesma, da mesma forma.
às vezes vai para a junta, 15 minutos depois eles voltam já negando tudo. Mas você, como paciente, o paciente não tem o direito de escolha? Sim. E, por exemplo, de questionar na hora se já estão... É uma máfia isso aí, a gente está vendo que infelizmente. de um jeito que está falando, é Sim. uma máfia formada, que são os mesmos, estão dominando todo o mercado, sempre sim. eles, e eles falam que os planos de saúde querem falar. Sim, Né? A resposta que eles querem. Sim, é em benefício de redução de custo para os planos. Só para o plano. Não é pensando no bem-estar do paciente, no que é melhor para o paciente. Infelizmente, a operadora utiliza essas juntas para negar os procedimentos, é o que eles estão fazendo. E qual o passo que a gente tem que fazer? Por exemplo, é impressionante, você paga um plano de saúde e ainda tem que questionar, pagar advogado para tentar proteger os seus direitos. Sim. Bom, quando você tem a negativa da junta médica, o que você precisa fazer de imediato é entrar em contato com o convênio e abrir uma reclamação na ouvidoria. E o importante é sempre anotar todos os protocolos, a data que foi feito isso, com quem foi conversado e pedir para questionar para que seja revisto todo o processo e liberado. Né? A partir daí eles vão dar um prazo, normalmente é 24 horas, 48 horas, eles dão um prazo para estar dando retorno para o paciente. E com esse retorno, a maioria das vezes, quase que 100% é negativo, o paciente pode entrar em contato com a ANS ou pelo site da própria ANS ou pelo 0800 da ANS e fazer a reclamação, que é o que a gente fala notificação preliminar, que é a NIP, que faz a reclamação contra a operadora e a ANS vai estar avaliando. Qual que é a dificuldade dessa reclamação? A princípio, no primeiro momento, a operadora ela é uma intermediária. Ela não dá o seu parecer, a operadora não, desculpa, a ANS, ela não dá o seu parecer. O paciente faz a reclamação, vai para a operadora tem 10 dias úteis para responder essa reclamação, até então a ANS ela fica só intermediando. Quando a operadora responde essa reclamação, que também muitas vezes a maioria vem negativa, a ANS vai analisar, vai para o técnico analisar, mas sem previsão de data. Pode demorar 3 meses, 4 meses, 1 ano. Então, assim, não tem... Quer dizer, o problema de saúde que você tem, então, nesse tempo, pode complicar muito. Sim, com certeza. Por isso que nossa orientação principal é, se for uma indicação de urgência, que tem que ser feito o procedimento, entrar com o processo judicial. Né? A gente sempre tenta os passos administrativos, mas em uma urgência, uma situação que não dá para esperar, precisa direto do processo judicial. Então, não está tendo sentido pagar plano de saúde, então. Não, e está aumentando demais a judicialização. Porque teve aumento esses dias, eu acho que de 20%. Teve, alguns planos até 24% aumentaram. De 20% a 24% há uns menos de 3 meses atrás, gente. Isso. Eles aumentam toda hora? Eles aumentam e, infelizmente, o beneficiário, né, o paciente, ele não tem uma proteção em cima disso. Né? E o que pode ser feito? Procurar a justiça. Mas é a justiça. Se a justiça está vendo isso, a justiça já está sabendo. Porque se isso já está rolando há algum tempo, está sabendo que alguém está levando dinheiro, que alguém está sendo beneficiado e não é o povo. Sim, sim. Aí vai ter que procurar e o juiz tem que dar a decisão final, né? Tanto como uma tutela de urgência para conseguir realizar o procedimento. Ele sempre tem que procurar os meios judiciais numa situação dessa que você não consegue de forma alguma, de forma administrativa. O que mais procuram você, as pessoas? Quais os casos? Normalmente, os casos que mais procuram é quando o procedimento cirúrgico é muito alto, muito caro. Então, assim, uma cirurgia de neurocirurgia, que é um tumor de crânio, uma cirurgia de coluna, porque são procedimentos caros. Infelizmente, acaba utilizando um número de material grande, que são materiais caros. Normalmente, os médicos, eles tentam colocar o melhor material disponível no mercado que eles conhecem, porque é material que tem melhor qualidade, alguns acabam sendo importados, material que às vezes o médico tem um conhecimento melhor e ele pode fazer isso pela autonomia que a profissão dá, inclusive o próprio CFM, a própria Sociedade Brasileira da Profissão, ela fala que o médico pode escolher porque ele precisa ter todo o material disponível para ele, para não causar nenhum risco para o paciente, nenhum dano. Né? E, normalmente, quando acontece isso, a operadora já nega, sim, às vezes nega tudo, 100%, como se o paciente não tivesse nada. Entendeu? Então, o paciente foi no médico, tem um monte de problema, se pegar tem o laudo o exame... comprovar também, pode entrar como uma outra causa também, né? Fazer um outro pedido, né? Não, como assim? De ação, você tentar ganhar em cima do plano também. Não, normalmente, dependendo do caso, a gente entra até com pedido de danos morais, porque é igual tumor que não está autorizando, não está liberando, o paciente já está esperando, o paciente está tendo uma piora progressiva. Então, assim, já pede danos morais porque, né, o paciente está sendo lesado.
Não, demora tanto muito? pela espera. Brasil demora tudo, né? Pode Mas vamos lá. demorar. Uma tutela de urgência, normalmente, eles acabam, né, dando a decisão que pode ser positiva ou negativa. A gente também não tem como garantir, porque isso vai depender muito do juiz que está avaliando também. Mas a decisão sempre é mais ou menos 48 horas, no máximo 72 horas, para conseguir urgência, uma né? tutela de urgência. Ai, meu Deus do céu. Como que você como advogada, consegue enxergar o futuro dos nossos planos de saúde? Que tá um roubo, tá um absurdo. A gente não ganha para isso. A gente não ganha. Se eu fosse pegar o meu salário, não daria para eu pagar o meu plano, o meu salário. Ainda mais quem tem filhos, que tem que pagar planos de filho, tudo. Não dá. É impossível. O que você acha que vai acontecer? Bom, eu acho assim, hoje, quem deveria tomar uma decisão, uma atitude em relação a isso e começar a atuar um pouquinho mais é a agência reguladora, que é a ANS, a Agência Nacional de Saúde. Né? 2 filhos, 3 filhos, fica inviável. Sim, porque ela acabou criando a junta médica para tentar dirimir a divergência, mas ela é omissa em várias situações, principalmente na situação de liberação de pedidos, né? Enfim, e ela precisa se impor de alguma forma, normatizar melhor isso e começar a ir atrás melhor dos planos de saúde, porque a gente percebe também que mesmo abrindo a NIP, hoje atualmente, a NIP antigamente funcionava demais, hoje ela está sendo pouco resolutiva, infelizmente. Complicado, né? Doutora Juliana Paro, como nós encontramos você nas redes sociais? Bom, eu tenho o Instagram, né, que é juparo.chaves, e tenho o Instagram do escritório também, que é Bonome Paro. E só partir para advogado e Deus, né? Sim. Esse é o meu pessoal, né? Tá. O que tá passando é o meu pessoal. Mas tem o profissional que é bonome.paro. Obrigada, Imagina, eu que agradeço. Vem mais vezes, obrigada. Se tiver alguma novidade para o próximo ano. Sim. Porque para o final do ano é só bomba, viu, gente? É só bomba. Nosso plano de saúde, a gente está pagando um absurdo, com reajuste de 24%, tá? Esses dias, tá? Menos 2 meses por aí. E ainda temos que, se acontecer de fazer uma cirurgia, temos que passar pela junta deles, que eles vão escolher para provar se você precisa ou não da cirurgia. Só Deus mesmo. Vou até para o intervalo comercial refrescar a cabeça um pouco.